Amigos queridos, nós convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento no Evangelho de Jesus, entrar na sintonia das verdades de vida eterna, buscando esses clarões da verdade para iluminar os nossos pensamentos e despertar os nossos sentimentos mais fraternos, entrelaçando-nos nesta grande família da humanidade, onde os vínculos sinceros se estabelecem na convivência de cada dia, para que, fortalecidos e amparados por Jesus, Mestre amado, possamos seguir resolutos e confiantes. Sê conosco, Senhor, que a vossa presença em nossas vidas se faça contínua, na proporção do que buscamos o seu amparo e na proporção da execução do bem na intimidade do Espírito que somos. Sê conosco, Senhor, que as caravanas socorristas arregimentadas pelo seu amor continuem socorrendo todas as dores deste planeta, atendendo aos clamores, aos gritos e atendendo, Senhor, aqueles todos de nós que nesta hora transitam para o mundo espiritual, que possam ser recebidos por espíritos amorosos nesta nova etapa da vida do Espírito. Assim, Mestre amado, confiantes, profundamente agradecidos pela presença honrada e amiga dos seus benfeitores, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos mergulhados na reflexão do mal e o remédio. Qual é, pois, o remédio para os males que atormentam o espírito? O Evangelho, através de Santo Agostinho, está nos levando a refletir que as provas bem vividas, bem aproveitadas como experiências, elas resolvem os males que nos atormentam, sendo assim o nosso maior remédio. E é bem interessante porque nós queremos nos libertar do remédio. O remédio é um bem na nossa vida. E às vezes nós enganosamente achamos que aquilo é um sofrimento. Traz sofrimento, mas se bem experienciado, traz progresso. Então, que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé. E a fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Quando Jesus recomendou que os apóstolos fossem em seu nome para servir, e tendo os apóstolos encontrado muitos espíritos com problemas obsessivos graves, foram até essas pessoas e repetiram as palavras de Jesus. Mas esses espíritos sofredores e, portanto, obsessores, não se afastaram daquelas pessoas, sob o imperativo da voz dos apóstolos.
Porque naquela oportunidade os apóstolos repetiram formalmente palavras de Jesus, mas não estavam ainda sintonizados com o Cristo de tal forma que se tornariam médiuns do amor de Jesus por aquele enfermo que estagiava naquele processo obsessivo, mostrando-nos que o afastamento dos espíritos sofredores de nós não se faz por uma ordem de alguém, mas se faz pela ação da caridade de Jesus, que naquele momento oportuniza que aquele espírito, na categoria de demência, pudesse receber caridade, pudesse receber socorro, pudesse receber o bálsamo e o lenitivo de que tanto necessitava. Nós queremos configurar a nossa reflexão de que os obsessores são espíritos enfermos e que aguardam de nós uma ação de caridade. Então, nós vamos trazer aqui a lição ainda do encontro marcado, na cura da obsessão, e o subtítulo é Obsessão e o Auxílio Espírita. Ontem nós fizemos um apanhado da dinâmica do processo obsessivo, como que o obsessor identifica os nossos pontos frágeis, a nossa vulnerabilidade, e ele vai então inocular ideias que estimulam aquilo que nós trouxemos pendentes e não resolvidos. E por nossa conta, nós fazemos crescer aquelas ideias que nos perturbam. Então, sofreste processo obsessivo que te ameaça a segurança mental. No entanto, recolheste a tempo o socorro espírita que te arrancou da hipnose das trevas. Um dos processos mais fortemente utilizado pelos espíritos obsessores é deixar-nos no estado hipnoidal, um estado torporoso de consciência. E quando nós entramos nesse estado torporoso, hipnotizados que ficamos pelos pensamentos desses espíritos, as nossas ideias fixas, ligadas ao mal que trazemos em nós, elas ficam muito evidenciadas. Olha só, rebaixa a consciência, entorpece a razão e eclode dos nossos porões as situações mais enfermas que trazemos dentro de nós, e elas muitas vezes se tornam crônicas, situações crônicas. Olha que interessante esse processo, porque o espírito, quando está sob esse estado hipnotizado dos obsessores, ele tem um obscurecimento da razão. E a razão é um estado de lucidez importante para eu dar conta de mim mesmo, porque do contrário me arrastaria pelas emoções doentes. Então, se é um ponto que nós temos que socorrer o obsediado, é na razão. É levá-lo a sair do torpor pela força da lucidez da verdade. E são ações tão simples, mas talvez nem dimensionemos a grandiosidade que é socorrer ou sermos socorridos quando alguém nos aciona a nossa razão, nos aciona o discernimento, nos aciona o conhecimento da verdade, que nós vamos chamar de filtros que vão se interpor entre o passado e o presente. Então, mas isto, quando nós recebemos um socorro espírita, segundo Emmanuel nesse livro, nos arrancaria da hipnose das trevas. Ainda assim, ao modo de enfermo em laboriosa restauração, não prescindes de constante apoio fraterno. Então, nós estamos falando passo a passo, tirar o espírito do torpor, acionar a lucidez da razão. Muitas vezes, aquele ser está desprovido de recursos racionais,
porque há séculos se arrastou nas obsessões. Obsessões, amigos, podem durar séculos. Se arrastou, então está desprovido. Mas nós precisamos estender, expandir a nossa pequena, mínima que seja, construção na lucidez da verdade, para que ele mergulhe em nosso campo mental. Para que ele se beneficie do campo mental do seu evangelizador, do trabalhador espírita cristão, da casa espírita, para que ele coabite energeticamente aqueles pensamentos ajustados e alinhados, que minimamente todos nós já possuímos. E para que ele possa interagir conosco, ele precisa desenovelar o seu próprio pensamento para entrar na sintonia em que estivermos, ou aquele que o socorre estiver. Olha que exercício de relacionamento para o processo da desobsessão. Nós precisamos nos relacionar. Então, para uma pessoa se comunicar com outra, uma outra mais equilibrada que ela tem que organizar o seu pensamento. E nesse exercício, os liames fluídicos do pensamento intruso do obsessor vai se enfraquecendo, até que ela tenha força de construir os seus próprios. Por isso que a leitura é muito importante no processo da desobsessão, porque a leitura, quando mergulhamos mesmo naquele livro, nós saímos da nossa sintonia e entramos na sintonia do amigo espiritual que escreveu a obra. Então, se nós estamos demorando o nosso pensamento, por exemplo, há 2000 anos, Paulo Estevam e tantos outros, naquele momento nós estamos na vibração do pensamento do autor e vamos desconectando de nós mesmos, que são as ideias fixas, as ideias perniciosas, são os processos de culpa. Então, à medida que ele se desenvolve nesse sentido, ele vai saindo da sua própria sintonia, abrindo brechas para que os espíritos superiores possam socorrê-lo. Porque muitas vezes o espírito está tão impermeado, está tão totalmente fechado, que ele não possibilita que o socorro chegue prontamente para ele. Então, de quando em quando, o pensamento se te obscurece sob o jugo de emoções contraditórias, qual se te expusesses a rajadas de aflição e medo, a te esfoguearem a cabeça e regelarem o coração. Essa frase daria para nós ficarmos muitos dias refletindo, porque são os sintomas típicos da obsessão. Há um conflito. Quero sair disso, mas não consigo, estou dominado e às vezes me entrego passivamente. O pensamento se obscurece e aí vem a rajada da aflição. A pessoa está sob um tormento. E hoje nós estamos vendo nessa pandemia, que não só é uma pandemia viral, mas é uma pandemia de turbulências morais gravíssimas. Essa turbulência que as pessoas mergulham pela falta de discernimento, cronificam processos que eram obsessivos individuais para processos obsessivos coletivos. Que força que é esta? Que arrastamento coletivo. Era um processo meu de ajuste com a lei, mas eu me vinculo a essa forma de ser equivocada que me arrasta e passo a então estar ancorado o meu pensamento numa massa amorfa de pensamentos coletivos contrários ao progresso moral da humanidade. Aí vira uma obsessão coletiva. Então, e nas horas de crise, quando a influência dos seres conturbados te alcança o psiquismo, experimentas o pavor do náufrago semi-salvo, quase em terra firme, que a maré grossa tenta arrastar novamente ao fundo. Olha que imagem de Emmanuel nessa luta, né?
A pessoa vem de um naufrágio, ela está quase chegando na areia grossa, mas ainda as ondas a puxam. E ela luta, puxa, luta. Então, esse estado crítico em que nos encontramos, e isto parece ser uma ilustração de alguém que desconhecemos, mas, amigos, não é. Isto é mais comum e corriqueiro do que podemos imaginar, mormente nessa última década da humanidade, né? Onde nós estamos recebendo no planeta os espíritos que ficaram por um tempo indeterminado na subcrosta, nos umbrais, né? Nos porões sombrios de si próprios, e que agora Jesus oportuniza que tenham as derradeiras oportunidades para a sua redenção espiritual. E aqueles que souberem aproveitar a oportunidade serão libertos. Então, é natural que esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Eu grifei essa frase porque quando uma pessoa está sob o jugo de um obsessor, ela não cogita que ela precisa se auxiliar. Ela espera que alguém faça por ela. E ok, ela vai ter uma trégua, mas não vai ter a cura dos males que a atormentam. Porque se nós pensarmos bem, qual o nosso objetivo reencarnatório? Quando cumprido, nos liberta dos nossos obsessores, que é uma trama. Enquanto a pessoa não entender que ela precisa cumprir os objetivos reencarnatórios, ela vai ficar à mercê de si mesma. Então, Emmanuel diz assim: é natural que esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Refaze as forças físicas sob a inspiração da ciência curativa que a providência divina te assegura na Terra. Vamos procurar os profissionais quando os nossos males são físicos ou tão somente psíquicos. Vamos procurar os profissionais que estão a serviço da providência divina. Eu pergunto, será que todos os profissionais estão a serviço da providência divina? Ou às vezes estão no equívoco coletivo dos usos e costumes de uma época que contrariam o planejamento divino do nosso plano reencarnatório? É uma reflexão. É uma reflexão. Então, mas satisfaze também a medicação da alma através de leituras edificantes, em cujos textos a doutrina espírita te ajude a retomar o controle do espírito, promovendo o governo da casa íntima. Há uma ocasião, na evangelização de espíritos, a equipe de Eurípides manifestou um pensamento que eu achei bastante interessante e vou compartilhar com vocês, de que os romances espíritas, normalmente esses da lavra do Chico, são equivalentes às parábolas de Jesus. Porque ali, aquela história é verídica. Ali é um testemunho real. E vamos observar, quando a gente lê uma dessas obras, com quem a gente se identifica. Porque as parábolas de Jesus vieram para que nós nos identificássemos naquele enredo e aproveitássemos os ensinamentos de Jesus para nos libertar também. Então, é muito recomendado que nós tenhamos hábitos espirituais. E um dos hábitos espirituais saudáveis para a nossa libertação de consciência é a leitura de livros profundamente edificantes. Então,
É claro que a pessoa sob o jugo do obsessor, ela terá dificuldade de conciliar as ideias, ela vai sentir um torpor assim que ela começa a ler, ela vai ter dificuldades, mas ela precisa vencer e entrar e mergulhar naquela obra e se envolver naquele clima espiritual daquele livro, porque isso é um processo renovador, como foram as parábolas de Jesus e são até hoje. Então, a medicação da alma é a leitura edificante. A medicação da alma é socorrer mais o próximo do que a si mesmo. A medicação da alma é a abnegação, é o devotamento, que mesmo que sob o assédio dos espíritos sofredores, nós podemos fazer também. Então, através de leituras edificantes em cujos textos a doutrina espírita te ajude a retomar o controle do espírito, promovendo o governo da casa íntima. Cultiva a oração, sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo. Angariando, sobretudo, alguma atividade beneficente que te faça mais útil à felicidade do próximo, em necessidades talvez maiores que as tuas. Reage contra quaisquer impressões de mágoa ou ressentimento. Evita tanto quanto possível as circunstâncias em que a tua posição de convalescente seja suscetível de queda. E guarda-te no convívio de irmãos cujos laços de entendimento e afinidade te garantam o equilíbrio que ainda não pudeste de todo recuperar. A mágoa e o ressentimento é um ponto nevrálgico para o processo obsessivo se instalar. Todos nós que temos suscetibilidade a mágoas e, portanto, ressentimentos, rancores, somos espíritos altamente predispostos à ação obsessora, porque os nossos desafetos do passado desejam e ficam à espreita de que venhamos a sofrer tanto quanto nós já os fizemos sofrer. É o revide. E a mágoa é um sinal em nós da nossa vulnerabilidade de agredir. Porque o mal que há em nós nos deixa tão fragilizado. O mal que fazemos nos deixa tão depauperados que qualquer coisa nos magoa, porque somos frágeis. É importante entender essa dinâmica. Espírito que se magoa muito, obviamente que tem dificuldade com o perdão e fica exposto a essa vulnerabilidade, porque a força do espírito é o sentimento nobre. É a capacidade de ser indulgente, de ser compreensivo e tolerante, de ser resiliente. É essa capacidade que o protege do assédio das interferências. Qual é o ponto vulnerável onde nós estamos sendo sempre assediados espiritualmente? Naquilo que nós trouxemos desorganizado no nosso mundo íntimo, que é exatamente aquilo que eu vim transformar e resolver. Quando que estamos invigilantes? Estamos invigilantes quando o nosso pensamento incorre na nossa anterioridade. A gente volta para o passado e traz esse passado vivo para o presente na forma de impressões, sensações e de emoções, não de lembranças. Mas nós voltamos para as tendências, predisposições. Toda vez que o meu pensamento busca, aciona a nossa predisposição enfermiça, nós estamos invigilantes e, portanto, sintonizados com pleiades, com legiões de espíritos que se agrupam a nós por semelhança de vibrações. Então, rogas o concurso de benfeitores desencarnados através de médiuns amigos, e de certo receberás semelhante auxílio. No entanto, é imprescindível que te decidas a aproveitá-lo. Nós temos a história
de muitos médiuns que passaram por processos obsessivos por toda uma existência. Porque ficaram apassivados no aguardo de que alguém os livrasse daquele mal, sem que ele tenha feito uma força imensurável consigo mesmo de reverter o processo que predispõe à obsessão. Se nós, amigos fraternos que nos reconhecemos ser, sejamos uns pelos outros sempre, nos socorrendo sempre, nós teremos construído num grupo de trabalhadores uma malha de tanta fraternidade, de tanta compaixão uns pelos outros, que os espíritos mais necessitados ainda do que nós mesmos possam se beneficiar por este grupo. Então, aquilo que nós falamos, olha, se a sua razão se expande, o outro vai mergulhar naquele conteúdo. E se todos nós juntos expandirmos os nossos melhores sentimentos, imagine o benefício espiritual que receberá uma pessoa que chega para ser amparada e esclarecida. É um grande benefício. Então, queremos dizer com isso que o benefício é que, além do amparo misericordioso de Jesus por nós, também está na nossa característica fraterna enquanto grupo de trabalhadores. Então, o Espírito mergulha naquele grupo de trabalhadores e ele se alimenta da possibilidade de vir a ser melhor, porque se nós somos tão imperfeitos, com tantas dores ainda, já podemos agir no bem, isso abre a progressividade da esperança. Porque os apóstolos também assim o fizeram em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eles criavam um ambiente em que a pessoa dizia, mas se ele que se converteu era tão imperfeito quanto eu posso me libertar também. Porque abre a progressividade da esperança, a esperança de progresso. Assim, meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. O enfermo mais ricamente assistido deve cooperar com o médico que o atende, para que se possa curar. Esse processo de se entregar é um grande exercício, né? Se entregar às orientações que recebe, aos estímulos, às oportunidades, sem reservas. O Espírito vai se entregando e ele vai se beneficiando profundamente. Então, essa reflexão que Emmanuel nos traz no livro Encontro Marcado, sobre a cura da obsessão, em planos mais profundos do que apenas o alívio imediato de alguns sintomas que vão perdurar lá para frente, porque a matriz geradora não foi saneada em nós. Então, vamos continuar fazendo a nossa prece para encerrar o Evangelho. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, com os nossos corações vibrando alegria pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pedimos humildemente nesta hora que essas bênçãos se estendam a todos os nossos irmãos registrados em nossos cadernos de vibrações. Que as equipes socorristas desta casa possam continuar visitando e amparando a todos aqueles vinculados aos nossos corações, bem como todos aqueles registrados nos nossos pensamentos e que o nosso coração consegue alcançar nesta hora. Assim, Mestre, em seu nome e em nome dos bons espíritos, nos prontificamos uma vez mais
a servirmos onde quer que estejamos, aprendermos a estar com a dor do outro como sendo a nossa própria dor, para que a legítima fraternidade se expanda em nossos corações, guardando a confiança, Senhor, de que jamais estivemos a sós, que mensageiros do seu amor permeiam as nossas existências na terra. E queremos nesse dia uma vez mais vibrar pelos lares, pelas famílias, para que a estrutura daquele ambiente familiar se faça, se erga e se construa nas bases do Evangelho de Jesus, para que o nosso lar seja edificado sobre as rochas, que as intempéries da vida não hão de demover e nem abalar, para que seguros e confiantes com os valores morais da família, seguirmos para o mundo, resolutos e confiantes, pelos testemunhos que já somos capazes de vivenciar, de fé e de esperança. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre.